prever desonerações, aspas, não podem beneficiar só os empresários. Tem que ver como ficam os trabalhadores e o conjunto da sociedade. Olha a fala do presidente. Desonerar uma empresa, eu quero saber o seguinte: essa empresa vai manter estabilidade do emprego? Ela vai manter por quanto tempo? Porque senão o benefício é só para o empresário, não é para o trabalhador, não é para a sociedade brasileira. Eu fico me perguntando com que direito o Estado tem de abrir mão, sabe, de uma determinada quantia de arrecadação para favorecer o lucro do empresário. Não. Se a economia estiver em crise, tiver um setor que está mais machucado, você pode utilizar a desoneração como se fosse uma comporta numa hidrelétrica. Você desonera um pouco e fecha, você desonera e fecha, você desonera e fecha. Mas aqui no Brasil, quando a gente aprova a desoneração para 5 anos, quando chega nos 5 anos tem um projeto para desonerar mais 10. Aí quando chega mais 10 tem mais um para mais 10. Ou seja, aí fica tudo política. De acordo, só para passar a bola para o senhor, professor, de acordo com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, esse ano, em desonerações, o Brasil abre mão de 646 bilhões de reais. Não dá, né, Amadeu? Se abrir mão de 646 bilhões de reais, quando temos uma situação orçamentária extremamente difícil, quando precisamos enfrentar questões históricas do Brasil, que todo mundo sabe, na saúde, na educação, na segurança pública, as questões de infraestrutura, e como os investimentos do governo são muito pequenos, porque tendo em vista as dificuldades orçamentárias, e sabemos que o investimento do governo é essencial, estamos falando do governo federal, para o efeito multiplicador de emprego e renda e para o crescimento do país, como foi historicamente, especialmente a partir de 1930. Então, veja, você tem um nó que precisa ser desatado. Agora, os trabalhadores, ou qualquer um de nós aqui das classes médias, das várias frações, não tem poder de pressão lá em Brasília para desonerar. Eu gostaria de ser desonerado, por exemplo, não pagar nenhum imposto, como ou pagar 10%, 15% dos impostos. Todo mundo gostaria de não pagar imposto. Agora, o grande capital, o setor do empresariado pressiona o Congresso Nacional e vem isso. 5 anos a desoneração, tudo bem, chega no 5º ano, mais 5. Tem questões que são muito polêmicas, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que está lá nas disposições transitórias da Constituição de 88, o tempo era 20 anos, aí mais 20, daqui a pouco vai até o final dos tempos, com o retorno de Salvador. O que é um absurdo, porque o que ela traz de lucro, ela traz um enorme prejuízo ao país. Eu sei que o pessoal de lá não gosta disso, mas na continha é um absurdo o que o país perde com a Zona Franca de Manaus. Agora, vai tocar nesse assunto, dá uma explosão. Então, o que acontece? Quem não tem voz, o povo trabalhador, não tem voz no parlamento, como deveria ter, aí fica essa situação. Então, você imagina, 646 bilhões de reais, e muitas vezes nós acompanhamos corte de 10, corte de 5 bi aqui. Imagina, é claro que a gente não pode desonerar assim da noite para o dia, falar, a partir da manhã não tem desoneração. Não é assim, mas é gradualmente, até chegar a um ponto que não haja desoneração. Agora, infelizmente, no Brasil, isso não vai ocorrer, porque você precisa também ter base política. Daí a importância da eleição de 2026. Nós vamos mudar esse Congresso, porque com esse Congresso vai aumentar a desoneração e, por tabela, os impostos vão recair, aqueles impostos indiretos, injustos, como ICMS, etc., vai recair sobre os pobres. Lá. Não, claro, o Lula está correndo atrás do caixa que ele precisa, já que a responsabilidade depois só cai no colo dele. Quem fica... Caiu o Guga? Oi. Voltou. No fim, a culpa é do Lula. Quem expande, quem acaba dando a oportunidade do empresário... Tá ruim, hein? Voltou de novo. Enfim, a culpa é do Lula, no fim das contas. Não cai na conta nem do Pacheco, nem do Arthur Lira, nem do Centrão. A culpa é sempre do presidente. Bom, fecha aí, Ari. Olha, esses gastos tributários, né, que são as desonerações, que tem esse nome bonito, portentoso, parece até positivo. Gastos tributários,
eles ainda têm um efeito perverso. Sempre que há uma desoneração, sempre que há um benefício, uma benéfica Renúncia para fiscal. um segmento, renúncia fiscal, há a promessa de uma contrapartida. Qual é a contrapartida? É não haver demissão em massa, é haver aumento do número de vagas de trabalho naquele segmento, investimentos em atualização tecnológica. O problema é que o empresário recebe o benefício e não dá contrapartida nenhuma, ou dá uma contrapartida muito pequena, muito aquém do prometido. Nem todos, mas tem quem faça assim e parece não haver fiscalização, Apoliana. Ao contrário, o governo deveria investir em infraestrutura para a atração dessas empresas e não simplesmente garantir desoneração. Porque quando você melhora a infraestrutura de uma região, você melhora energia, fornecimento de água, estradas, você está beneficiando não só a empresa, a indústria, a fábrica, mas você está beneficiando toda aquela cidade, todo aquele complexo. E aí o resultado vem a reboque, né? Que aquela cidade também vai se desenvolver com a presença das indústrias. Mas aqui no Brasil, você dá compensação da energia ruim, você dá um incentivo que não tem um retorno do governo e vai passando o tempo e ninguém lembra mais depois. Professor Marco Antônio Villa, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Grande abraço a todos. A gente, nesse momento, divide aqui a